eu chamo Cristiane, né? Mas meu nome eu uso como Cris Ventura, né? Eu moro em Goiás já tem 6 anos. Eu trabalho com cinema, né? E o curso aqui ele possui o NPD, né? Que é o Núcleo de Produção Digital. Então a gente tem alguns projetos, né? Também desenvolvidos aí com o NPD. Atualmente eu estou fazendo doutorado, estou de licença, e minha pesquisa é sobre o cinema híbrido, né? Então, eu estou, nesse momento, já encaminhando para a escrita, já fiz meu campo, também fiquei nesse processo de entrevistar pessoas online, diretores, produtores, toda a equipe, às vezes, que é envolvida na realização, né? Então, minha pesquisa é sobre a prática de realização. Eu trabalho com montagem, mas também trabalho com direção, com instalação audiovisual, com documentário, com filme experimental. E atualmente eu estou com um filme na Mostra de Cinema Tiradentes, que teve em janeiro e que agora está na Mostra de Cinema de São Paulo. O filme foi editado aqui ano passado, durante a pandemia. Eu meio que peguei um material que estava inacabado e com aquela crise que se instalou no começo, assim, eu falei assim, eu vou terminar esse filme aqui que está há anos inacabado. E que eu consegui achar num HD que estava com vírus, que ocultava arquivos, e aí, de repente, eu falei, olha, esses arquivos existem, então eu vou meio que resgatar. E aí, era um material que eu tinha filmado em 2013, 2014, que era um documentário sobre um amigo meu que faleceu no final de 2019, e aí algumas imagens adicionais foram feitas por pessoas lá em Belo Horizonte, né? Eu falei assim, filma aí para mim a rua. Então, se filmou, não era do jeito que eu gostaria que filmasse, porque, por exemplo, no documentário que eu fiz, o personagem ele estava sempre na rua movimentada, né? E as ruas que foi possível filmar, as ruas totalmente vazias, assim. Então, era uma coisa assim, que algumas pessoas até comentaram, fizeram crítica, nossa, mas essa rua, eu falei assim, gente, mas é a rua filmada na pandemia, será que as pessoas talvez não entenderam esse contexto, né, de que a produção foi de 2020, mas com material antigo, né, porque querendo ou não, algumas imagens são atuais, então, foi um pouco esse processo colaborativo, né, porque igual a minha pesquisa agora era para eu ter feito um documentário, né, que entrevistasse essas pessoas pessoalmente, né? E eu tive que fazer tudo online, né? Porque com a pandemia, como que eu, né, poderia sair por aí viajando e entrevistando pessoas, né? Então, é um pouco isso. Foi tudo muito rápido, né? Assim, primeiro ficou todo mundo aqui batendo a cabeça, né? Assim, pelo menos assim, na educação, assim, claro que eu estou de licença, mas eu tive aula online, né? Então, assim, ficou naquelas questões, como que a gente vai fazer, né? O MEC mesmo, né? Como que o MEC vai estruturar um sistema que, né? Que dê conta de contemplar uma carga horária que não é a mesma, mas que tem, né? Que não, então, assim, pelo menos na área da educação foi um pouco, ainda está sendo um pouco complicado, eu vejo assim. Agora, na área da cultura, assim, eu acho que é um pouco que o começo, né? As pessoas com esses editais, por exemplo, a lei da Aldir Blanc, né? Eu mesmo estou participando de um projeto de uma mostra que é beneficiado pela Lei Aldir Blanc, né, de um pessoal de Minas, e, enfim, os festivais, né, as mostras estão tendo que ser online, de alguma forma é interessante, porque, por exemplo, eu pude acompanhar algumas mostras que eu não poderia acompanhar porque eu teria que viajar, né? Então, eu lembro que eu vi uma mostra de cinema de Curitiba, de São Paulo, enfim, de outros países, então, claro que não é a mesma coisa, você está ali, depois num debate, acompanhar, está numa sessão, mas, ao mesmo tempo, se a gente pensar que hoje, né, às vezes é uma possibilidade de acesso, né, porque às vezes a pessoa não consegue simplesmente ir naquele evento ou ter alguma dificuldade. Tem gente que tem, né, problemas de fobia social,
enfim, né? Porque senão a gente pensa sempre numa coisa que todo mundo é normalzinho, assim, e consegue. Então, eu acho interessante esse movimento, né? Por mais que tem hora que chega a ser um pouco cansativo, né? Você fica o dia inteiro, às vezes, na frente do computador, de uma tela, e isso, de alguma forma, é um pouco prejudicial, mas, ao mesmo tempo, tem algumas potencialidades ali que podem ser mais desenvolvidas, né? Assim, enfim, eu espero que passe, mas, ao mesmo tempo, eu espero que algumas coisas que aconteceram dessas digitalizações, dessa coisa do mundo online, também, de alguma forma, permaneça, né? Porque eu acho que abriu uma janela que até então não estava 100% aberta. Talvez um evento ou outro tinha algumas frestas ali, mas essa coisa do não presencial trouxe umas novas possibilidades, né? Esse final de semana eu participei de um evento de realidade virtual da USP, né? Assim, estava tendo uma amostra dos filmes e uma série de masterclass com profissionais e tudo. Então, assim, se não fosse online, eu não teria condição de participar. Por mais que às vezes a pessoa quer fazer, pode ser mais interessante fazer presencialmente, ela tem um alcance muito maior, eu acho, assim, né? De que você pode estar ali dando uma aula, sei lá, em Belo Horizonte, São Paulo, enfim, outro qualquer lugar, e você ter pessoas assim em diferentes estados ou países, né? Eu fiz um curso online com uma pessoa que trabalhava com cinema no ano passado, assim, sei lá, acho que foi durante tantos dias, né? E tinha pessoas que estavam fora do país, que estavam em outros estados e tudo. Então, e essa pessoa ela repetiu esse curso umas 2, 3 vezes, né? Ou seja, teve uma demanda, né? Teve turmas assim, não eram, digamos assim, uma turma tão cheia, mas eram todas pessoas assim interessadas naquele assunto, né? Então, eu acredito assim que vai continuar tendo, assim, mesmo tendo o presencial, eu acredito que as pessoas meio que perderam o medo, assim, tanto de fazer, de propor, né, cursos e muito porque também a cultura tem se tornado muito digital, né? Hoje o povo ouve muito podcast, né? É muito, enfim, muitas coisas que têm se tornado online que eu acho que já vinham um pouco antes da pandemia, né? Eu tenho condição, às vezes, de ter um equipamento razoável, né? Mas, por exemplo, tem gente que, às vezes, não vai ter, né? Condição. Vamos supor, uma família que tem, sei lá, 3, 4 filhos, que está tendo que ter aula online, e aí a mãe e o pai também estão tendo que trabalhar online. Como que faz? Aí cada um vai ter que ter um computador, né, um celular que seja bom o suficiente para acessar, e todo mundo meio que ao mesmo tempo que isolado, assim, né, dentro da própria casa também, para poder acompanhar suas atividades. Então, assim, tem essas complicações que eu acho que a gente pensa que todo mundo tem acesso, sendo que, na realidade, não é a realidade da maioria das pessoas, né? E sem falar das questões técnicas mesmo, né? Tipo, às vezes tem gente que tem dificuldade né, de entender como que você pode usar essas plataformas, né? Eu acho que as pessoas, enfim, tem essa coisa da cultura digital, todo mundo parece que aprendeu as coisas assim, né? Instala o dedo, tá todo mundo sabendo de tudo, e como se fosse uma coisa super simples, sendo que às vezes não é tão simples, né? Que você prepara, às vezes, um vídeo para ser exibido ali, e às vezes a pessoa não consegue compartilhar a tela, enfim, trava a imagem, né? A gente sempre aquela coisa da pessoa privilegiada achar que ela é universal e que todo mundo vive aquela realidade, que, ok, se para mim é possível, então para todo mundo é possível, e não vê que tem outras realidades. Então, assim, como que atende, né? Pessoas que não têm acesso, porque
querendo ou não, a arte e a cultura já, de alguma forma, já fica nos grandes centros, né? Nos grandes centros urbanos. Já nunca foi muito para as pessoas da periferia, né? Às vezes a pessoa ela não vai ter condição de pegar um ônibus, porque o ônibus que vai para a periferia é mais caro do que, às vezes, o ônibus que circula, né, ali. E aí, depois de tal horário, o ônibus não circula mais, enfim. E a mesma coisa agora também da tecnologia, né? O que você vai conseguir acessar, né? Você vai ter condições, né, de acessar, por exemplo, eventos culturais, cursos, né? Às vezes você pode ter um curso ou outro, né, online, que pode ser de graça e tal, mas muitas vezes ainda vai ser pago, né? Porque, enfim, também porque a gente entende que a pessoa que está ali disponibilizando aquilo, ela, como é que eu falo? Ela precisa também daquele recurso, que às vezes não é um projeto, um trabalho que vai ter, por exemplo, um apoio financeiro, ou do Estado, ou, digamos assim, do setor privado, né? Mas era preciso, era investir, assim, igual na época que o MEC, eu lembro que, assim, quando eu mudei para cá, que eu vim para dar aula no IFG, o MEC, ele tinha uma série de equipamentos que eram desenvolvidos para os alunos e para a escola mesmo, por exemplo, né? Computadores, tablets. Eu lembro que eu recebi um tablet positivo que era desenvolvido pelo MEC, que vinha todo o sistema. Aí alguns alunos poderiam receber, tinha uma lousa digital. Então, assim, tem que ter um investimento também para que essas pessoas que não têm condições de alcançar o recurso ter como, né? Porque senão fica muito restrito, né? Então, o Brasil desenvolver tecnologia. Infelizmente, o nosso atual governo, a pesquisa e a tecnologia, ela está sendo simplesmente cortada, né? E esse quem tem dinheiro vai lá e paga, e quem não tem, como que vai acessar, né?